estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre o nascimento, o surgimento da política. Onde será que a política surgiu? Alguns historiadores referem-se a esse nascimento da política à Grécia Antiga, né? Então seria na Grécia Antiga que nós temos o berço da filosofia. Nós vamos falar sobre essa origem, conhecer um pouquinho mais a história da filosofia e o nascimento das ideias sobre a política. Vamos lá? Então, apresentando aqui os objetivos da aula de hoje. Hoje vamos compreender o surgimento do conceito de política na Grécia Antiga e entender as diferenças entre os regimes políticos de Esparta e de Atenas, duas cidades-estado muito importantes na organização do mundo grego antigo. Começando então com uma reflexão. Vejam só essa questão aqui, ó. Você já ouviu a expressão política, futebol e religião não se discute? Será mesmo? Qual é a relação entre política e debate público? E aí, será que política pode de fato ser tratada como um tabu? Ou, na verdade, a política se faz no debate, na discussão pública? Parte da população entende a política como algo sujo, algo negativo, ou, na melhor das hipóteses, como algo distante, desconhecido. Mas a política definitivamente não pode ser tratada como tabu ou reduzida a uma briga de torcidas. Concordam? A política, ela acontece a partir do debate. Não existe política sem debate. Não existe política sem discussão. Obviamente, as discussões políticas devem sempre ser pautadas no respeito, na tolerância. Então, são conceitos que estão conectados. Todas essas ideias, né? A discussão política sempre pautada no debate de ideias, na discussão tolerante e respeitosa entre pensamentos opostos, divergentes, o que é plenamente natural. Nós não somos iguais e, obviamente, temos ideias diferentes, concepções políticas contrastantes. É necessário entender e respeitar todas essas diferenças. Os gregos antigos definiam a política como sendo a arte ou a ciência de governar para o bem de todos. No sentido de dicionário, podemos definir a política como a ciência da organização, da direção e a administração de nações ou estados. Vejam só, nessa imagem nós temos inclusive um cidadão grego discursando na praça pública. Então a palavra, a discussão pública, o debate é extremamente necessário para que a gente consiga organizar as nossas ideias, estabelecer consensos. É assim que funciona a política. Então, desde a Grécia Antiga já existia essa concepção de que política se faz no espaço público, no espaço da polis, da cidade. É nesse espaço, um espaço privilegiado de discussões, de divergências, que a política ganha força e se faz extremamente necessária. Onde há vida em comum, onde há coletividade, há também política. Então não existe não discutir política ou se entender como apolítico. Isso, na verdade, é até uma ignorância, um analfabetismo político de achar que esses debates políticos não nos atingem diretamente. Vamos aqui para uma atividade para a gente pensar um pouco mais sobre essa relação entre debate, conhecimento, entendimento sobre a política. Vamos lá. Durante o período eleitoral, você costuma acompanhar debates políticos? Escreva uma breve reflexão sobre qual é a importância desses espaços e das discussões públicas. E aí, até agora a gente viu então que política e debate público, discussão pública estão conectados, né? Eu quero que vocês pensem como que esses debates aparecem, né, no momento da eleição, no período eleitoral. Qual é a importância dessa discussão de ideias?
Pensem aí, anotem no caderno, já retornamos para continuar essa reflexão tão importante e tão necessária. E aí, pessoal, conseguiram responder? Refletiram então sobre a importância de acompanhar debates políticos? Você faz isso? Tem o hábito de entender melhor essas ideias, acompanhar os debates que aparecem na TV, participar desses debates, né? Você já acompanhou algum debate político? Qual que é a importância então desses espaços? Vamos lá para a nossa sugestão de resposta. Obviamente, aqui nós temos uma questão de ordem pessoal, mas eu vou deixar uma reflexão. Os debates políticos cumprem uma função muito importante durante os períodos eleitorais, a saber, esclarecer quais são os projetos e propostas políticas em disputa. Eles nos dão a oportunidade de conhecer melhor alguns candidatos, as suas posturas, ideias, de analisar conscientemente com qual dessas ideias nos identificamos mais. Então, é a partir do debate público que as ideias, os projetos políticos vêm à tona. E daí a importância de acompanharmos mais ativamente ou até participarmos mais dessas discussões. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre o surgimento da política ou do conceito de política, né? A palavra política vem de polis. Polis significa cidade. Então, polis na Grécia Antiga eram as cidades-estado gregas, né? Nós temos diferentes cidades-estado, como vocês podem observar aqui nesse mapa. Dentre elas, as mais conhecidas foram Atenas, que está bem aqui, e Esparta, tá? Cada uma delas com características muito diferentes. Atenas, o berço da democracia, o berço da filosofia, e Esparta, com o princípio da guerra, grandes guerreiros espartanos, como nós vemos aí, podemos acompanhar em muitos filmes. Deixo até a sugestão dos 300 de Esparta, um filme muito interessante que vocês podem procurar assistir. Bom, desde o século 8 a.C., a Grécia Antiga era formada por essas cidades independentes, chamadas polis, daí o nome política. As condições geográficas e econômicas contribuíram na organização das cidades-estado. Caso você queira entender melhor essa formação das polis, a formação da cidade-estado grega, eu sugiro que você aponte o seu celular para o QR Code que vai aparecer aí na sua tela e você vai ser encaminhado para um vídeo muito bacana de explicação desse funcionamento da organização política das polis gregas, tá? Então é bem legal a gente perceber que essas cidades-estados, elas tinham uma organização e uma autonomia. Então eram cidades independentes, cada qual com a sua forma de governo, com a sua forma de fazer política.
Vamos começar conhecendo a cidade de Atenas, Atenas antiga, berço da democracia. Qual é a importância de Atenas para a política? Até as democracias modernas, como nós vivenciamos na nossa experiência aqui dentro do nosso país, é uma democracia que se deve muito às concepções que surgiram lá na cidade de Atenas. Vamos entender, então, as fases da evolução política ateniense. Atenas teve um período de monarquia aristocrática. Essa seria a sua primeira fase. Nas monarquias aristocráticas, o poder é exercido por um rei, o chamado basileu. Então, monarquia, nós temos a figura do monarca, o rei, esse rei com poder absoluto, tá? E na Atenas antiga já tivemos essa experiência. A segunda fase, uma oligarquia, o poder exercido por um conselho de eupátridas, chamado arcontado. Eupátridas eram cidadãos atenienses, abastados, ricos, então uma elite dentro da cidade de Atenas, tá? E eles compunham esse conselho de cidadãos após muitas disputas para terem um pouco mais de participação política dentro da polis, né? Para que esse poder não fosse restrito à figura do rei, tá? Uma terceira fase é a fase da tirania. Sim, Atenas passou também por governos tirânicos, né? O poder irrestrito exercido por Hiparco e Hípias, dois tiranos aí que acabaram deixando um pouco o conselho de cidadãos de lado, tá? Após esse período, então durante a tirania, o poder estava nas mãos apenas desses dois representantes, né? Hiparco e Hípias, esses dois tiranos. Após a tirania, nós temos então a primeira experiência de democracia do mundo ocidental. A ampliação do direito de cidadania, poder exercido pelo povo. Então, democracia já surge como essa ideia de dar ampliação aos direitos políticos, aos direitos de participação política. Obviamente, o conceito de cidadania na Grécia Antiga, ele era muito reduzido, muito limitado. Vejam, aqui na segunda fase, aliás, nós temos como cidadãos apenas os eupátridas. Posteriormente, esse conceito ele foi um pouquinho mais ampliado, mas mesmo assim ainda era uma cidadania bastante restrita. Com o surgimento de classes sociais de comerciantes, artesãos e camponeses que pretendiam participar da vida política, houve uma revolução política que resultou na chamada democracia, a primeira experiência de democracia. Na etimologia, esse conceito democracia vem de duas palavras. A palavra demo, que significa poder, e kratos, que significa... a palavra demo, que significa povo, e kratos, que significa poder. Logo, democracia nada mais é do que o poder conferido ao povo, poder do povo. Mas quem era exatamente esse povo a quem os gregos se referiam, né? Para a gente entender melhor, antes vamos fazer essa atividade aqui, que é uma atividade justamente sobre a ideia de democracia, a importância da democracia. O jurista, político e diplomata brasileiro Rui Barbosa afirma que a pior democracia é preferível à melhor das ditaduras. Você concorda com essa frase? Explique o seu posicionamento e debata o tema com a sua turma. Então pesquise aí o que você sabe sobre as democracias, o que você já sabe sobre as tiranias, compare as duas concepções de poder e aí tire as suas próprias conclusões e a gente já retorna para nos aprofundar um pouco mais nesse debate.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Vejam, essa frase aí do Rui Barbosa é uma frase bem forte, né? É uma crítica, então, o pensamento que ele faz é uma crítica às tiranias. Diz, então, que as democracias, por pior que sejam, são melhores do que governos ditatoriais, tirânicos. Você concorda com isso? Essa era a questão. Vamos lá para a nossa reflexão. Obviamente, questão também de ordem pessoal, mas é legal a gente refletir no seguinte. Na frase de Rui Barbosa, percebemos que, embora muitas democracias possam apresentar problemas e limites, como era o caso da própria democracia ateniense, ainda assim elas parecem mais justas e vantajosas do que o governo exercido por meio de autoridade e restrição de liberdades, direitos individuais. Que tal investigar experiências de governos ditatoriais e compará-los com os governos democráticos? Então, isso é uma boa forma de você tirar as suas próprias conclusões, né? O que é preferível, uma democracia ou um governo tirânico, né? O que você pensa sobre isso? O Rui Barbosa vê vantagens na democracia, mesmo que ela apresente alguns limites, algumas falhas. A democracia ateniense, uma democracia direta, exercida diretamente pelo povo, tinha, obviamente, os seus limites. Dentre eles, a questão da restrição à ideia de cidadania. Vamos entender melhor quem eram os cidadãos atenienses. Na Grécia Antiga, o conceito de cidadania estava relacionado a uma minoria da população. Nessa época, só eram considerados cidadãos os homens maiores de idade que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Então vejam aqui nessa imagem, metecos, escravos e mulheres, que era a maior parte da população, não era considerada cidadã, tá? Metecos eram os estrangeiros, então aqueles que não haviam nascido na cidade-estado de Atenas, não podiam participar das escolhas políticas, dos debates políticos que aconteciam no espaço da polis. Escravos, tampouco, né? O conceito de a escravidão, essa noção de escravidão muito diferente da experiência de escravidão que nós temos no Brasil. Era uma escravidão muito mais por dívidas ou por problemas de guerra, né? Questões envolvendo a guerra, e as mulheres também, a elas cabia o espaço da vida privada. Então, tudo aquilo que é da ordem privada cabia a metecos, escravos, mulheres, e os cidadãos eram apenas homens maiores de idade, não estrangeiros. Então, nascidos, criados de família ateniense, certo? Então, tinha, obviamente, os seus limites, não era uma democracia perfeita, mas era uma experiência democrática muito interessante que acaba dando embasamento para as democracias modernas. Vamos continuando aqui, então, para entender mais algumas características da democracia ateniense. A primeira delas, a igualdade para falar nas assembleias. Essa igualdade de fala, o direito de fala, todos os cidadãos, é o que a gente entende como isegoria, tá? A isonomia também é uma característica importante. O que significa isonomia? Nomo significa normas, né? Então, isonomia nada mais é do que a igualdade em relação à lei. Todos são iguais perante a lei. Isso está na nossa Constituição e já era um princípio da democracia ateniense. A igualdade de acesso aos cargos públicos, a ideia de isocracia, o direito de voto aos cidadãos atenienses e a participação direta na aprovação da legislação. Daí a importância do bem falar, do debate público. Aquele que vencia os debates era a pessoa mais preparada para expor as suas ideias. Então, muito importante o desenvolvimento da retórica, da oratória, artes que acabam ganhando muita força na democracia ateniense. E agora vamos entender um pouquinho da política espartana. A Esparta se destaca muito mais pela arte da guerra. Então, os espartanos eram grandes guerreiros. E, por isso mesmo, a organização política da cidade-estado de Esparta é muito diferente da democracia
ateniense, como nós estudamos agora. A sociedade espartana exaltava os valores militares. Havia intenso treino físico dos jovens a fim de prepará-los para as guerras. Então, essa preocupação muito grande em criar um exército forte, como nós podemos observar nessas reproduções, nessas imagens aqui que representam os espartanos. A cidade-estado de Esparta, ela se organizava através de uma diarquia ou também de uma monarquia dual, né? Fala-se diarquia, seria um termo mais correto, porque monarquia já fala a ideia de um governante só, né? Então, mas às vezes encontramos como monarquia dual. Esparta era governada por 2 reis, que também eram comandantes do exército, auxiliados pelo conselho de anciãos, pessoas entre 20 homens de 60 anos, então essa ideia de valorizar os mais velhos, e pela Assembleia dos Cidadãos, formada, sim, por pessoas com mais de 30 anos. Então era uma monarquia dual, 2 reis, mas que não tinham poder absoluto, eles eram auxiliados por esse conselho de anciãos e também por uma assembleia de cidadãos espartanos. O princípio que vigorava na cidade de Esparta é o princípio da guerra, logo eram grandes guerreiros, né? Venciam muitas batalhas. Vamos pensar nossa última atividade de hoje. Vocês já elegeram um representante de turma de sua classe? Se não, é uma ótima oportunidade para escolher o seu representante junto à direção da escola. Escreva um texto sobre quais são as características que um representante de turma precisa possuir e o porquê dessas características. Então, já que falamos sobre participação política, uma das formas privilegiadas de participação política na juventude é participar das decisões dentro do espaço escolar. E o representante faz isso. Então, qual é ou quais são as grandes características que um representante deve ter? Pense um pouquinho aí, já retornamos. E aí, pessoal, conseguiram pensar? Tem o representante aí? Quais são as características dessa pessoa? Como que é a personalidade dessa pessoa? Vamos lá para a nossa reflexão, né? Então, escolher um representante de turma é uma experiência muito interessante e requer consciência e responsabilidade. Para muitos estudantes, trata-se de um primeiro momento de reflexão sobre a política e sobre o que é melhor para a coletividade. Responsabilidade, maturidade, bom relacionamento com os colegas podem ser características importantes para um bom representante. Pense nisso, né? Legal, né? Então, fizemos um debate aí sobre o nascimento, o surgimento da política, revisão da aula de hoje, né? Conhecemos essa organização política de 2 cidades-estado importantíssimas na Grécia Antiga, Atenas, a invenção da democracia ateniense, e Esparta, com o princípio da guerra. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente se vê numa próxima.
Tchau, tchau!